que a gente não inventa para você não esquecer a mensagem, né? Queridos, a vida cristã é um campo de batalha. Diga isso para o seu irmão. A vida cristã é um campo de batalha. Estamos iniciando hoje a série O Fruto do Espírito Santo, né? E nessa série nós vamos aprender aí como evidenciar em nós o fruto que o Espírito Santo produz na nossa vida, na vida daquele que anda segundo a sua palavra. Mas há um entrave todos os dias, comigo e com você, com todo aquele que segue a vontade do Pai, entre fazer a vontade do Espírito e dizer não à nossa carne. É fácil ou é difícil, crente? É fácil ou é difícil, crente? Todos nós estamos travando essa batalha? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Lá no capítulo 5 de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer lá no verso 16 e 17. Digo, porém, se você quiser acompanhar comigo no telão. Digo, porém... Vocês estão sem café da manhã hoje, né? Hoje tá... Vamos animar, porque a gente anda no Espírito. Bora! Quantos são cheios do Espírito Santo aqui? Aleluia! Quantos estão vencendo a carne aqui todo dia? Aleluia! Bora animar, gente? Por isso digo, porém... E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha lá o que eu estava travando aqui agora. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra... Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso. A carne milita contra o Espírito. Eu acho que é daí que eles tiraram aquela ideia dos desenhos animados, que quando o cara precisa fazer a coisa certa, o que acontece? O que aparece no desenho? Surge aqui o quê? Um anjinho. E do outro lado, diabinho. O anjinho fica sugestionando, não faça isso, faça o que é correto, faça o que é bom, faça o que é maravilhoso. E do outro lado, o diabinho, vá, meu filho, peque mesmo, faça a sua vontade, faça aquilo que está no seu coração, né? Ande segundo aquilo, o seu querer. Né? Eu acho que daí que tiraram esse visual nos desenhos. Mas o que é a carne para nós? A carne... Ela fala, querido, justamente, representa o que somos, o nosso nascimento natural. Nós fomos gerados no pecado, diz a palavra de Deus. Desde que Adão pecou lá no Éden, todo homem começou a ser gerado no pecado, né? Caiu da graça de Deus, caiu da presença do Pai, saiu da presença, foi retirado do Éden, e desde então o homem trava essa luta para ter a presença de Deus perto de si, e a gente vê no Velho Testamento essa luta contínua. O Espírito Santo vinha somente sobre alguns na palavra de Deus, mas a partir do Cristo bendito, que foi prometido desde lá do Éden, olha a serpente, hoje você morde o calcanhar da mulher, mas dela vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, que vai acabar com o seu poderio, que vai tirar o homem da condenação das trevas e do poder do pecado. Quem é esse, querido? Jesus. E ele veio e esmagou, tirou do poder do pecado, tirou a condenação, aquilo que julgava, que dizia que nós estávamos condenados ao inferno, e nos garantiu que aquele que estiver nele vai viver com ele nas regiões celestiais e está vencendo toda a luta travada aqui na terra. Amém? A carne então representa o que somos por nascimento natural. E o Espírito? Todo aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que nasce de novo, todo aquele que é escolhido pelo Pai, todo aquele que se rende ao seu poderio, à sua majestade e deixa-se ser guiado pelo seu Espírito. Mas o que é essa concupiscência da carne? Eu quero que um jovem, melhor, um adolescente me responda o que é concupiscência. O que é concupiscência? A gente lê, acha bonito, né? Ainda bem que nós temos a Bíblia em linguagem de hoje, um bom dicionário para nos ajudar e nos auxiliar nessa luta. E o que é a concupiscência? É a ânsia por coisas proibidas, desejo,
apetite por coisas erradas. Essa é a concupiscência. Fomos salvos, querido, da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. Vou dizer novamente. Fomos salvos da condenação e do poder do pecado em Jesus. O que diz Romanos 8:1? Mas agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Não há condenação. Mas a presença do pecado ainda continua entre nós. O mal ainda continua operando. O mal, dia após dia, nos convida a ceder à tentação. E eu pergunto, ser tentado é pecado? Ser tentado é pecado? Ser tentado é pecado? O que é pecado? O que é pecado? Ceder à tentação. E o pecar é culpa de quem? Minha ou do diabo? É minha ou do diabo? É minha ou do diabo? Minha. Ele oferece. E não adianta você chegar o dia lá na eternidade, mas Senhor, o diabo fez isso. O diabo, não. Ele vai dizer, eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu ofereci. Agora, o pecar e não pecar está em mim. Eu é que dou lugar para que o diabo tenha domínio sobre as minhas ações, para que as obras da carne se manifestem em mim. Sou eu que dou abertura para que ela se manifeste. Ele é isso mesmo, tentador. Ele veio para quê? Esses crentes estão cheios de Bíblia, adoro crente cheio de Bíblia. Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Esse é o plano do diabo. Roubar, matar e destruir a sua vida. Mas qual é o plano de Deus para mim e para você? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quem é a vida, querido? Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai se não passar por Ele. É tudo que você precisa. A vida de Cristo em você, para realizar as obras que Ele realizou, para vencer as concupiscências da carne. Por isso, precisamos sujeitar a nossa vontade ao Espírito, em vez de entregar ao comando da nossa carne. Precisamos, dia após dia, nos sujeitar ao Espírito de Deus. Por quê? Porque aquele que se deixa ser comandado pela carne, querido, vai produzir isso aqui que a palavra de Deus nos diz. Coloca para mim, Carol. Gálatas 5, 19 e 21 vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas, e nós podemos colocar elas aí em pelo menos 4 classes. A primeira classe tem a ver com o pecado sexual. Ele coloca bem claro aí para você. Qual é os pecados? Prostituição, impureza e lascívia. Dentro de prostituição, adultério e fornicação. O que é adultério? Sexo entre casados. Aí a criança ouve isso e fala assim, meu Deus, meu pai e minha mãe estão adulterando. Não. É sexo entre uma pessoa casada e outra pessoa de outro casamento. Né? Entre pessoas assim. E o que é a fornicação? Sexo entre solteiros. Isso é obra do quê? Da carne. Logo é pecado. E você vai lá ver no finalzinho do versículo o que acontece com tais que praticam tais obras. Por que obra? Porque tem a ver com labor, tem a ver com aquilo que eu produzo. Diferente daquilo que o Espírito produz em mim. Eu produzo isso quando dou lugar e vazão à minha carne. Tem a ver com a sexualidade, prostituição, impureza, pensamentos perigosos, pensamentos impuros e lascívia, querido. É vontade desenfreada por prazeres, por fazer coisas sem se importar
com o que os outros pensam a respeito disso. Vontade desenfreada, ligado também à sexualidade. Segundo grupo, segunda classe, tem a ver com os pecados religiosos. O que é pecado e o que é obra da carne? Idolatria, feitiçarias. E às vezes a gente acumula a idolatria somente aqueles que se dobram diante de uma imagem de escultura, mas tudo aquilo que tem domínio sobre você, que você não tem domínio sobre ele, isso tem se tornado seu Deus. E logo isso se torna em idolatria. Tudo aquilo que você não consegue abandonar, tudo aquilo que atrai a tua atenção a ponto de você perder o controle, isso se torna um Deus para você. Então não tem só a ver com imagens, se dobrar diante de imagem de escultura. Porque Deus também não quer que o homem pratique isso. Ele não deu a glória a nada dessas coisas, isso está na palavra de Deus. Ele quer que o homem o adore como o único Deus, poderoso, suficiente para mim e para você. Outra classe que nós vemos aí são de pecados sociais. Que são o quê? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Isso tudo a gente é no social, isso tudo a gente acaba praticando contra o outro, contra o nosso próximo. E ela fala que o pecado, querido, está bem lá embaixo, ó. Isso é pecado e aqueles que não herdarão Deus são aqueles que tais coisas praticam. Ele não está falando de um ato isolado de pecado. Ele está falando da prática contínua dessas coisas. Aqueles que assim o fazem, esses não herdarão o reino dos céus. Cuidado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo nos dá aí um parâmetro do que é ser da carne e o que é ser do espírito. Ele coloca bem aí que esses são as obras daqueles que praticam as obras da carne. E depois, logo eu e você veremos como é que andam aqueles que são guiados pelo seu Santo Espírito. E a quarta classe que eu falei tem a ver com os pecados pessoais, que são bebedices, glutonarias, e ele termina dizendo, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, os que tais coisas praticam. A carne constantemente lutando contra o teu espírito. Ira, inveja, ciúmes. Examine-se, pois, a si mesmo. A gente tem a tendência de colocar uma luneta somente sobre os pecados que são mais aparentes, mas às vezes há aqueles pecadinhos que ficam ruminando no nosso coração, na nossa vida, e que nós temos que nos livrar dele. A ira, às vezes, muitas vezes, é um alvo disso. Somos agressivos nas palavras, agressivos, estouramos sem necessidade. Outra questão também é a inveja. Muita gente acha que inveja é só ter o que o outro tem. Não, a inveja é mais profundo que isso, querido. A inveja é não querer o que o outro tem, o que ele tem. É querer que ele perca aquilo que ele possua. Essa é a inveja nociva. Porque às vezes querer o que o outro tem, poxa, que blusa linda essa sua, Ellen, que legal. Poxa, eu acho que eu também ficaria bem com essa blusa. Isso não é inveja, isso é uma admiração. Agora, que blusa bonita, hein, Ellen? Podia bem pegar fogo quando você fosse passar. Está amarrado. Isso é inveja. É não querer que o outro tenha. E essas são as obras da carne. E quem tais coisas praticam? Como vencer essa batalha interior? Como vencer esse conflito da carne com o espírito? Como vencer
tais coisas. Se nós estamos neste campo de batalha que gera esses conflitos entre nós, entre aquilo que nós queremos realizar para o Senhor, realizar em verdade, realizar com clareza, realizar executando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, como eu venço isso? Como vencer a batalha interior? Aí Paulo dá a receita. Qual é que está lá? Andai no Espírito e jamais satisfareis o quê? A concupiscência, os desejos, a ânsia por coisas proibidas, o desejo da carne. Anda em quem, meu querido? Em Espírito. E o que é andar em Espírito? Porque é bonito, né? A gente fala andar em Espírito. Mas espera aí, pastora, como é que é? O que é andar no Espírito? O que é? O que a gente tem que realizar? O que a gente tem que fazer? Como é que é andar no Espírito? Quer saber? Bora lá. Andar no Espírito, querido, é agir segundo a direção e a influência do bendito Espírito. É fazer da palavra de Deus a sua regra para todas as áreas da vida. É aplicá-la onde quer que você vai. É comer deste livro de dia e de noite. É se satisfazer no Senhor. É aprender. É buscar, como o profeta bem disse, me conhecer e prosseguir em me conhecer, em profundidade, ter intimidade, buscar esse Deus, enquanto se pode achar, diz a palavra de Deus. E quando eu como da palavra, e quando eu me alimento dela, quando eu entendo que essa palavra tem para mim e para você, querido, não tem como não ouvir a voz do Espírito guiando, cuidando de todas as coisas para você. Isto é andar no Espírito, ser dirigido e influenciado por quem? Pelo Espírito Santo. E como eu sei disso? Conhecendo Ele. É como conhecer Jesus, é como se eu estivesse num novo relacionamento. Coisa boa quando a gente está apaixonado, conhece alguém e o coração bate, você só quer ver aquela pessoa todos os dias, estar com ele. Só que aí, de repente, o amado da sua alma recebe uma proposta de trabalho. Ou melhor, uma proposta de estudo para melhorar o seu desenvolvimento na profissão. E ele tem que passar 3 meses, num estado bem distante de você. E aí ele senta e se compromete com você, minha querida. Só 3 meses, tá? Eu vou voltar, fique tranquila, minha paixão não vai acabar. E eu vou fazer uma proposta para você. Nesses 3 meses, eu vou mandar cartas todos os dias para você. E ele, apaixonado, vai embora, e de lá do trabalho, né, não é moderno, não tem internet, ele falou, não, eu vou fazer uma coisa a mais, demandaram um esforço, eu vou escrever uma carta. E todos os dias ele escrevia, se dizendo apaixonado, eu quero essa pessoa para mim, eu quero viver, olha, eu disse isso. Mandou, dia após dia. E 3 meses, passou 1 mês, nenhuma resposta. Passou 2 meses, nenhuma resposta. Passou 3 meses, ele começou a se preocupar, será que a paixão acabou? Será que o amor foi embora? E aí, de repente, chega uma carta. E a carta da amada está dizendo assim, olha, querido, eu também te amo, tá? Eu amo você muito, só que assim, eu não tive tempo para ler suas cartas. Eu não tive tempo. Quando você voltar, a gente retoma da onde começou. E talvez quando ele voltar, o amor já tenha se esfriado. Por quê? Porque ela não leu as cartas apaixonadas. Se ela tivesse deixado de se alimentar por aquilo que o amado estava dizendo, eu amo você, eu quero cuidar de você, eu quero tratar de você, talvez ela aguardaria. Agora, se eu não leio, a tendência é achar, o que será que ele está fazendo lá? Vou viver a minha vida aqui,
Quem sabe, se quando ele voltar eu ainda estiver apaixonada, a gente retoma da onde começou. Assim é quando a gente conhece o Espírito Santo. A gente se apaixona naquele dia que somos salvos, que aceitamos Jesus. Aquele amor entra no nosso coração, a gente se alegra, o nosso coração se deleita. Mas se eu não ler as cartinhas de amor que ele deixou para mim, se eu não ler, talvez esse amor acabe se esfriando. Você está lendo as cartinhas de amor que Jesus deixou para você? Você está lendo as palavras que alimentam a sua alma e que aumentam o fogo da sua paixão por Ele? Ele quer e anseia por isso. Quer que você seja guiado, direcionado por Ele. Sexta-feira, nós fomos convidados para estar na casa da irmã Cláudia, que congrega aqui, e ela fez um culto para as amigas, e tinha uma moça lá que estava dando uma performance de beleza, e eu, pastora Lislaine, pastora Renata, entramos lá e ela pediu, olha, pastora, depois que a menina mostrar lá os produtos de beleza, vocês poderiam trazer uma palavra cada uma para o coração delas. E eu cheguei, a Renata chegou comigo, mas nós não combinamos o que iríamos falar, e nem pastora Lislaine. E aquela mulher conduziu a reunião falando sobre beleza, e quando ela terminou, nós tomamos a palavra. E a palavra que a pastora Lislaine tinha preparado foi exatamente a palavra que a pastora Renata preparou e que Deus havia colocado no meu coração. Ela conversou, a pastora Renata deu o meio, eu dei o final. E quando eu olho para a pastora Renata, eu falei assim, e sabe, nós estávamos pensando nessa palavra e veio um hino na minha mente. Aí a Renata falou, também veio a minha. Qual hino foi? As duas começaram a cantar junto, a mesma canção. Sabe qual era a música? Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O maior interessado naqueles corações ali era o Espírito Santo. E ele encontrou naquela sala os 3 corações que estavam sendo guiados e dirigidos por ele. E aquilo que ele colocou no coração, querida, foi como uma flecha fumegante no coração daquelas mulheres. E uma começou a dizer, olha, eu estou em depressão. E já puxou a pastora para orar para o lado. A outra veio e procurou, olha, eu queria que você fosse na minha casa orar pelo meu filho. Ele teve um sonho ruim. E olha, a minha casa está em contenda, está em discórdia. Mas eu quero Jesus na minha casa. Eu quero esse Jesus que vocês pregaram lá. Dá para você ir na minha casa? Urgentemente eu e pastora dizendo, bora, vamos lá na sua casa. E entramos naquela casa, oramos ali. E por causa dessa oferta e de termos sido sensíveis à voz do Espírito Santo, aquela mulher disse, eu quero esse Deus que está na vida de vocês. Eu aceito Jesus como meu Salvador. E não somente ela, o filho de 13 anos chegou. Eu quero também esse Jesus. Eu aceito que Jesus entre na minha casa. Tudo porque se deixou ser guiado pela voz do Espírito Santo. Querido, ele não trabalha só aqui, ó. Você vai embora com ele. Ele entra lá no trabalho com você. Ele é aquela voz quando aquela pessoa está aflita e você acaba sendo dirigido. E diga, querido, tem solução para o teu problema. Ele é lá dentro da sua casa, quando os seus que não têm o Deus que você serve. Mas quando chega o problema, ele sabe a quem recorrer e a quem pedir oração, porque eles conhecem aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. Tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Eu quero viver como ela vive, eu quero ser guiado pelo Espírito, não quero dar lugar às obras da carne. E como é que eu sei se tenho frutificado? Como eu posso saber? Como sabemos? Se estamos frutificando, se de fato temos sido guiados pelo Espírito Santo. Aí Paulo dá a receita. Tem uma receita.
Porque quando você começar a andar com o Espírito, ser guiado por Ele, fazer da palavra de Deus a sua regra, o Espírito, aí ele vai falar assim, ó, o fruto de quem? Do Espírito. Não mais a obra que eu pratico, que eu produzo, não o meu labor, mas agora o fruto do Espírito. Porque andar e caminhar com Ele vai produzir um fruto dele em você. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele semeando na sua vida, se você decidir caminhar e andar com Ele. E olha só o que Ele produz. Quando eu ando no Espírito, Ele produz em mim seu fruto. Vamos ver os frutos? Põe para mim os frutos, Carol. Eu botei bem bonitinho lá as frutinhas, vê se os desenhos estão aí. Não me abandone nessa hora. Mas o fruto do Espírito é, vamos junto? Amor. O que mais? Alegria. O que mais? Bondade, fidelidade, mansidão e domínio. Esses são o fruto, não frutos, tá? Vale ressaltar aqui que isso são parte de um mesmo fruto. É como os gomos de uma laranja, tá? Cada um desse aí é um gominho, não é cada um fruto distinto, não. Um único fruto do Espírito em você produzirá todas essas coisas. Não podemos ter um fruto e ser desprovidos de outros. Não podemos ter uma virtude e ser desprovida de outra. Nós temos que ter todas aquelas qualidades, virtudes, que são produzidas por quem? Pelo Espírito Santo. Vamos nos autoanalisar? Volta lá na fotinho das frutas, Carol. Esses 3 primeiros aqui, querido, nós podemos dizer que tem muito a ver com o nosso relacionamento para com Deus. Quais são os primeiros 3? Amor. Por quê, querido? Essa tríade tem a ver com a nossa relação com Deus. Por quê? Porque o primeiro amor do cristão é para com Deus. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Logo, se eu amo o Senhor, eu amo as coisas que Ele ama. Não é assim? Quando a gente admira alguém, quando a gente resolve seguir alguém, é porque a gente admira as coisas que ele pratica. E a gente acaba querendo ser cópia. Nos identificamos e queremos fazer igual. E aqueles que dizem amar ao Senhor, amam as coisas que o Senhor ama. E qual é a coisa que o Senhor mais ama neste mundo? Está com dúvida, crente? Qual é a coisa que o Senhor mais ama nesse mundo? Eu e você. Vidas. Ele nos ama porque Ele amou o mundo de tal maneira. Olha só, o autor não tinha nem como mensurar o tamanho do amor. Aí ele usa o tal. Não dá para mensurar, não dá para eu falar o tamanho da medida do amor dele por você. Ele te amou tanto, de tal forma, que ele não deu o pior dele, não. Ele deu o melhor, porque quem ama só dá o melhor. E aí ele deu o melhor, que foi o seu filho, por mim e por você. Então, tem primeiro a ver o meu relacionamento com Deus. Amor, alegria e o que mais? E paz. Amor, alegria e paz. Sua alegria principal é sua alegria em Deus. Uma alegria que não tem nada a ver com a circunstância. Uma alegria que a dor não tira. Uma alegria que os dias de adversidades não conseguem retirar. Uma alegria que vem do céu. Você pode estar passando por problemas, mas você não consegue mudar porque você sabe que tem um Deus no céu que pode usar toda e qualquer circunstância, querido, para abençoar a sua vida. A alegria que vem de Deus. E a paz? A paz que excede todo entendimento. A sua paz mais profunda é a sua paz com Deus. Mesmo em meio à guerra, eu tenho paz. Porque eu sei quem peleja por mim, quem luta as minhas causas. Eu posso até me abater, estar ferido, mas a paz de Deus é a segurança de que tudo vai ficar bem. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir,
Mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, Ele é Deus apesar de mim e de você. E a paz dele está disponível para mim e para você. No meio dessa dor, no meio dessa circunstância, no meio dessa situação que você está vivendo, no meio da adversidade, a paz de Deus está disponível para você, para que você descanse, fique tranquilo. Ele ainda cuida de todas as coisas. O mundo, o seu mundo, ainda está sob o controle das mãos do Pai Celestial e Ele não perde você de vista. Descansa. Acalma o teu coração. Mesmo em meio à tempestade, ele dormiu. Por quê, querido? Porque sobre aquilo que ele determinou, que ele já profetizou, ele pode deitar e roncar. Porque não interessa o que vai se levantar. Não interessa o quanto o mar se agite. Não interessa o tamanho da tempestade. Se ele falou que você vai chegar do outro lado. Se ele disse que você vai ser uma bênção. Se ele disse, se ele profetizou. Ei, você vai chegar lá, não importa o que aconteça no meio do caminho. Ele descansou no barco, porque ele já havia ordenado, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Ele é a paz. Ele é a garantia. Se Ele falou, Ele te respalda. Se Ele disse que te sustenta, confia nele até os 45 do segundo. Se Ele disse que vai mudar a tua história, ei, confia. Ah, pastora, mas parece que não está acontecendo nada. Mas parece, que o mar está revolto. Mas parece, pastora, se eu olhar para a minha conta bancária, Jesus, não vai dar certo, não vai acontecer. Meus sonhos não vão se realizar. Ei, se eu falei, eu sou fiel para cumprir. Ele é fiel? Ele é fiel? Ele é fiel? E aí ele fala das virtudes que estão ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Que quais são? Volta lá no desenho, Carol. Pode deixar lá para mim, não tem problema não. Paciência ou longanimidade, se você tiver aí na sua palavra. Longanimidade, longo ânimo. Paciência. Tem a ver com o próximo, tem a ver com as coisas, tem a ver com a espera. Depois ele fala a amabilidade, a característica de ser gentil, generoso, querido, né? E o outro fruto, bondade, que tem a ver também com as obras, com os atos. Praticar bondade ao seu próximo, fazer atos de bondade. Temos evidenciado esses frutos em nós? Sabemos se temos andado no Espírito, se o Espírito tem produzido todas essas coisas nas nossas vidas. Tem amado ao Senhor, ao teu próximo? Tem tido alegria no teu coração, mesmo apesar de todas as circunstâncias? A paz do Senhor está aí mesmo em meio à guerra? Você tem sido longânimo, tem sido amável, paciente, tem sido bondoso? Ele nos convida a isso. O que mais? E agora as virtudes ligadas ao nosso relacionamento com nós mesmos, conosco. Tem a ver com o quê? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí a coisa vai estreitando, né, pastor? Aí vai ficando forte. Manso, dócil, submisso. Esse fruto do Espírito acompanha aqueles que andam no Espírito Santo. Qual mais? Domínio próprio. Autocontrole. Consegue se controlar em situações difíceis? Consegue não se deixar dominar pela ira, não se deixar dominar pelos maus pensamentos, consegue ter autocontrole. Fidelidade, que nós pulamos ali e devemos falar, tem a ver com ser confiável, leal. As pessoas podem confiar a você os seus segredos? As pessoas podem confiar a você
qualquer coisa. Esses são os frutos daqueles que andam no Espírito. E o Espírito Santo, querido, nos convida essa manhã a cuidarmos. Essa é a tarefa constante do cristão. Crucificar a carne. Olha que diz o verso 24 ainda de Gálatas 5. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências, os seus desejos, as suas ânsias proibidas. Crucificaram. Ei, pega o seu desejo, a sua vontade e prega na cruz. Mas deixa lá. Não tira o prego, não. Deixa lá. Devemos ter esse cuidado dia após dia. Essa tarefa constante de crucificar o meu eu, a minha vontade, o meu querer, para que o Espírito comande, dirija, me guie em todas as coisas. Essa é uma mensagem de autoanálise. E eu não vou convidar você a ir para frente. Só o Espírito sabe o que tocou no seu coração. E eu só entendo que Ele não envia recado, Ele fala, Ele é Deus presente. E dia após dia, nós temos que nos autoanalisar e ver se a vida que nós temos levado tem revelado em nós o fruto do Espírito Santo. Se as decisões que nós tomamos, se as escolhas que fazemos, se o modo como tratamos os outros, se a vida que nós levamos fora da igreja produz o fruto do Espírito Santo. Deixe-se ser guiado pelo Espírito. Olha que diz o verso 25. Coloca para mim, filho. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Coloque-se de pé, querida. O cristianismo não nos obriga a simplesmente morrer para o pecado, mas ele nos incentiva, querido, a vivermos em retidão. Toda a nossa vida, se eu digo que sou de Cristo, se eu deixei Ele andar na minha vida, se eu entreguei a minha vida a Ele, se Ele é quem comanda e me dirige, esse fruto tem que ser produzido em nós. No decorrer desse mês, os pastores vão esmiuçar cada um dessas virtudes do fruto do Espírito. Nós vamos colocar nessa manhã aqui, mais uma vez, um prego sobre as obras da carne que tão de perto nos odeiam. A vida de fé, a vida cristã é o quê? Um campo de batalha. O reino dos céus é conquistado? É conquistado? Força de vontade, força de vencer o mal, força para vencer o pecado, força para deixar o Espírito Santo nos dirigir. Paulo fala mais aos romanos: entregue-se como sacrifício vivo. Porque vivo e não morto. Porque ele está falando de você deixar lá no altar você, o teu querer e a tua vontade. Porque o sacrifício morto a gente só põe lá, ele não faz nada, ele se mexe. Ele pode sair correndo quando for sair, quando for começar a aquecer? Não. Mas ele fala: entregue-se como sacrifício vivo. Fica aí, filho. Mas, Senhor, o fogo está aumentando. O fogo está crescendo. Senhor, a chapa está esquentando, Senhor. E o sacrifício vivo tem vontades. E quando o fogo da provação, da fé, começa a aumentar,
começa a aquecer. Pulo para fora, saio correndo, ou aguento a aprovação. Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo queimar. Pedrão vai dizer ainda assim, ó, não se assuste com o fogo dessa aprovação. Não se assuste, mas tenha por motivo de se alegrar. Regozije-se no fogo que está queimando, está apertando você. Esse fogo está depurando, querido. O fogo vai queimar a gordura, vai tirar o que não presta, vai fazer lipoaspiração espiritual. A palavra vem queimando, a palavra vem consertando, a palavra vem colocando no lugar, a palavra vai demonstrando quem é que tem criado o meu entendimento. Eu só deixo Deus me guiar para as coisas espirituais, mas os meus negócios quem manda sou eu. É o Espírito que está te guiando. Não, quem manda na vida pessoal sou eu que escolho com quem eu vou casar. O problema é meu. Quem é que está guiando todas as áreas da sua vida? Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, não adianta 50%. Ó Senhor, cuida disso, disso e disso. Adianta? Adianta 90%? Ô Senhor, quase tudo, Pai. Deixa 10% comigo. 99%, Pai. Só uma coisinha aí eu quero. Com Jesus, ou é 100, ou é nada. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Coloca na mão dele, querido, e descansa. Não vai lá tentar tirar, não. Ele não precisa da sua ajudinha. Não se engane. Vive da maneira que você quer com seu namorado. E acha que estar aqui no culto pela manhã vai remir você da sua prática pecaminosa. Arabaste comondeixo mondeaço eu. Balança enganosa. Tudo bem se passar um pouquinho do valor. Uma grama. E o pouquinho que parece nada vai dominando, vai dominando. Tá bom, eu já orei domingo, eu já busquei ao Senhor. Próximo domingo eu venho e recarrego de novo. Olha a carta do apaixonado. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Isso vai aquecendo a paixão, a paixão, a paixão pelo Senhor. Por quem é que eu e você temos sido guiados? Por quem temos sido direcionados? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se falamos que somos dele, andemos como ele andou. Se falamos que somos dele, que façamos as obras que ele fez. Quem falou que o evangelho era fácil, querido? Mas uma coisa ele garantiu a mim e a você. Aqueles que andam no meu espírito segundo o meu querer. Ei, esses estarão comigo no paraíso. Esses terão uma eternidade de paz e alegria. Feche seus olhos, curve sua cabeça, sua mão sobre o seu coração. O cristianismo não nos obriga a simplesmente morrer para o pecado, mas a vivemos em retidão. Não apenas a nos opor às obras da carne,
mas produzir o fruto do Espírito. Se professamos ter recebido o Espírito de Cristo, que deixemos isso transparecer pelo fruto apropriado do Espírito em nossa vida. Que evidenciemos em nós bons princípios pelas boas práticas. O mundo precisa de referência. Você talvez seja a única Bíblia que alguém vai ler. Que fruto eu e você temos produzido? Põe a mão sobre o teu coração, querido. Pai de amor, aqui estamos nós, Pai, a tua igreja, os teus filhos. Aqui estamos, Pai, lutando dia após dia contra as obras da carne. Militando, Senhor, dia após dia com este pecado que nos cerca e nos rodeia. Para nos ver falhar, para nos ver prostrados, para nos ver caídos. Para, Senhor Jesus Cristo, perdemos na nossa vida de fé. Mas, Senhor, nessa manhã, Pai, mais uma vez, direcionados pela Tua palavra, nós crucificamos, Senhor, a nossa carne. Nós rendemos a Ti, Senhor, aquilo que em nosso caráter ainda não foi modificado pela palavra, porque talvez eu não tenha me dedicado a ela o tanto que eu deveria. Porque eu não tenho Te buscado tanto que eu deveria. Mas, Senhor, eu quero passar a ler as Tuas cartas, ouvir o que o Senhor diz, ser cheio do Teu Espírito, caminhar, Senhor, na Tua luz, vivermos pelo Espírito, sermos referência para o mundo, sal da terra, luz do mundo, através das nossas ações de amor, de alegria, de paz, de bondade, de longanimidade, de domínio próprio, de fidelidade. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, ó Deus. E queremos, Senhor Jesus, dedicar todos os nossos dias em fazer a Tua vontade, não o nosso querer. Que o diabo não ache ocasião em nós, Senhor. Que quando o Senhor estiver às portas, e o Senhor já está, e vier buscar a sua igreja, Senhor, que o Senhor ache em nós frutos, ó Pai. Queremos frutificar, Senhor. Queremos crescer em Ti, ó Deus. Edificados como igreja santa, que se separa do mal e que faz a vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós Te pedimos isso essa manhã. Ainda de olhos fechados, querido. Cabeça baixa. Você ouviu essa palavra. Você entendeu e se autoavaliou aqui essa manhã. E você quer hoje render a sua vida totalmente no altar de Deus. E talvez nunca fez uma profissão de fé. Nunca teve a oportunidade de levantar a mão e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E deixar Ele dirigir a sua vida, conduzir a tua história. Querido, Ele quer entrar hoje no teu coração. Só que Ele é educado. A Bíblia diz que a porta que abre, Ele entra e faz nela morada. Eis que estou à porta e bato. Jesus está aí batendo a porta do teu coração. E Ele quer que você deixe Ele entrar e mude toda a tua história. Se você quer deixar Jesus entrar na tua casa hoje e deixar Ele conduzir você, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Só estou eu te vendo, para que eu ore por você e o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Levante bem alto para que eu veja você. Um obreiro se aproxime de cada um desses que estão com as mãos levantadas. E aí no seu lugar, labaste comandeira labaste.
Traga eles até aqui ao altar do Senhor. O Senhor está entrando na casa hoje. O Senhor está entrando na vida hoje. O Senhor está mudando histórias hoje. Araste comande.